Isso é bom a gente falar, que as pessoas precisam saber disso. Tem gente que às vezes faz o exame e vê a doença lá, mas ela não sente mais nada. E ela não consegue ter fé que é Deus que está cuidando dela. Sim. E aí ela descrê tanto, ela tem uma incredulidade tão grande nisso que ela disse, não fui curada, e ela toma como propriedade na sua vida e daqui a pouco começa a aparecer os sintomas. Porque o diabo, ele, ele toma posse da nossa vida através da incredulidade. E você fez o exame e disse que estava 3 vezes mais, Tava. Nunca tinha ficado daquele jeito. nunca tinha ficado em toda a sua vida, até daquela época em que você ficou irreconhecível, É. né? Não chegou naquele nível. Chegou a ficar 3 vezes mais altíssimo e você não sentia um sintoma. E eu lembro, eu falei que eu lembrei de uma coisa agora, mas nem era isso que eu ia falar. Eu lembro que quando eu descobri a artrite reumatoide, a minha médica falou assim pra mim, eu queria entender o que que era artrite reumatoide, como que funcionava. Ela falou assim, ó, eu vou te dar uma explicação bem rápida e bem fácil de você entender. É como se nós todos, ser humano, tivesse um leão dentro do nosso organismo. E aí esse leão, ele sai da jaula. E ele mora aí. Ela explicou pra mim, ele mora aí dentro. Aí ele sai da jaula e ele começa a atacar o próprio lugar que ele mora. Ele começa a destruir o próprio lugar que ele mora. Então é assim, é como se o leão tivesse saído da jaula e começa a atacou o seu organismo, as próprias células aí. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim: "Ah, esse leão vai ter que voltar pra jaula, porque eu não aceito". Mas até então eu não tinha o entendimento ainda. Quando eu descobri a doença, eu não tinha um entendimento de maldição hereditária, de que eu orava da maneira incorreta, mas eu falei isso. E aí hoje eu penso assim, realmente era um leão que tinha que ser amarrado, né? Tinha que ser queimado ali pelo sangue de Jesus. Eu penso assim, porque a enfermidade ela não provém de Deus. Nenhuma enfermidade provém do Senhor. E quando nós passamos a entender isso, a nossa vida muda. É. A nossa vida muda, a nossa geração muda, porque eu sempre orei, desde então, quando eu comecei a entender sobre esse assunto, eu orava e eu falava assim, Senhor, eu não, eu não aceito, eu quebro, eu fiz uma oração ali, né, de quebra de maldição, e eu não aceito que a minha geração carregue. Então, tudo isso fica para trás. E a partir de agora é uma nova história, a minha geração vai carregar tudo novo. Amém. Então, quando você começa a entender isso, a sua vida muda. Você começa a ver os sonhos de Deus para você, não seus sonhos. Porque eu tenho vivido os sonhos de Deus para mim, né? Desde que eu comecei a entender um pouco sobre o mundo espiritual, tenho muita coisa ainda para aprender, mas já tenho visto e vivido. Isso que você falou é bom que eu sempre falo isso para as pessoas. As pessoas precisam tomar posse da sua cura. Uma vez em Verdade. que elas foram curadas, tem gente que foi curada, mas elas não tomam posse da sua cura e as enfermidades podem voltar, principalmente quando se trata de espíritos de enfermidades. Esses espíritos, eles sempre vão tentar voltar. Assim como um drogado parou de usar droga, ele pode voltar a usar droga. A pessoa que parou de beber pode voltar a beber. A pessoa Sempre que o parou de mesmo, né? prostituir É pode sempre o voltar a mesmo prostituir. espírito. Então é o mesmo espírito, sempre vai perseguir a pessoa, por isso que ela precisa se posicionar. Você contou aí sobre o dia que você teve lá na conferência e você foi marcada pelo fogo, pelo um chamado ministerial, e a partir Sim. dali você não queria mais ser apenas uma pessoa na igreja que estava ali somente cultuando. Você despertou para o ministério, você começou a sonhar com o ministério, com libertação, com milagres, com cura. Você quis É, eu ser comecei usada por a Deus eu comecei a nessa área. acreditar que Deus tinha algo além daquilo que eu vivia, né? Que o Senhor tinha algo além. Eu comecei a querer viver o sobrenatural. Porque o que eu vivi naquela noite foi algo sobrenatural. Não tem explicação. Não consigo, assim, descrever em palavras.
o que eu senti, o que eu recebi do Senhor naquele dia. E marcou a minha vida para sempre. Então, a partir dali eu comecei a ter mais desejo, mais vontade de viver outras coisas, principalmente de alcançar vidas. Meu coração começou assim a arder e eu sei que quando a gente tem um chamado, quando o Senhor desperta em nós um chamado, o nosso coração vai arder por aquilo que nós fomos chamados. Se eu tenho um chamado para libertação, meu coração vai queimar pelas coisas de libertação, porque o Senhor faz isso. Se eu tenho um chamado para evangelismo, né, para outro caminho ali, o meu coração vai arder. Para cura, vai queimar. A gente sente, é algo que está conectado assim com Deus. É Ele quem faz. Então, desde aquele dia, o meu coração começou a queimar pela área de libertação. De... E o meu maior desejo, quando eu vivi aquilo, era que a minha família também pudesse viver. Eu lembro que eu sempre, desde aquele dia, eu orava, eu falava assim, nossa, eu quero que a minha família sinta isso. Porque eles não sabem que eles podem viver isso, eu falava. Eu conversava com o Senhor e falava, será que um dia eles também serão alcançados? Será que um dia a minha irmã vai ser resgatada? Porque a minha irmã estava vivendo uma vida de perdição. E aí eu orava e comecei a ter assim um interesse de ajudar pessoas assim, como a minha família estava vivendo, em prisões espirituais, eh, em homossexualismo, e eu comecei a querer. Eu falava, Senhor, me usa para orar por essas pessoas. E a menina que antes tinha vergonha de falar, né? A mulher que tinha vergonha de falar, porque eu era muito tímida. Eu comecei a pedir pro Senhor me usar para orar por pessoas. Então era algo sobrenatural, porque vinha de Deus. Então ele tinha me transformado. E depois daquele dia eu comecei a ter novas experiências com Deus. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja e eu não tinha, nunca havia orado por ninguém na questão de homossexualismo, de libertação. Eu sempre estava junto com você. E naquele dia, uma moça, uma líder dos jovens, ela chegou em mim, nós estávamos numa noite de oração na igreja, e ela falou assim, pastora, a senhora pode orar por uma moça, uma amiga minha? E eu falei, posso. Só que eu achei que ela ia só fazer um pedido de oração, que a moça não estava ali, que a moça não estava com ela foi sozinha. Aí ela falou assim pra mim, ela tá ali. Aí eu lembro que quando eu desci, porque os pastores haviam sido chamados no altar para orar, então nós estávamos todos ali, um do lado do outro, né? As pastoras. E quando eu desci, quando eu comecei a descer do altar, tinha uma escadinha, eu não ouvi mais a igreja orando. Eu não ouvi mais nada. Parece que eu estava sozinha, junto com aquela moça. E veio uma autoridade sobre a minha vida, uma autoridade, eu sentia queimando aqui, ó. Uma autoridade do céu. E aí eu desci e eu fui orar por aquela moça. E quando eu comecei a orar, manifestou o demônio, né? Teve ali uma manifestação. E ela caiu de joelho e ela ficou assim, com as mãos. E aí eu ouvi, foi a minha primeira experiência de ver, né? No mundo espiritual mesmo. E aí eu via as mãos dela aqui acorrentada. E ela gritava muito, muito. E eu não escutava, nada me atrapalhava, porque eu não ouvia os irmãos orando. Nós estávamos ali numa noite de oração fervorosa, de louvor, tava aquele mover na igreja. E eu não ouvi nada. A minha oração só foi direcionada ali para ela, nada me distraiu. E aí eu lembro que eu soltei assim, eu colocava a mão, porque eu tava enxergando as correntes. E eu colocava a mão e eu quebrava no poder de Jesus, no nome de Jesus. E eu fiz uma oração. E aí ela começou a ficar melhor. Quando ela levantou, ela chorou muito. Eu lembro que eu dei um abraço nela. E eu saí dali, daquele culto, tão realizada, tão satisfeita. Era como se aquilo tivesse me preenchido,
sabe? Quando você faz algo que te satisfaz. E aquilo ali me deixou assim. E aí eu entendi e senti que o meu chamado era por isso, era por libertação, por ajudar principalmente mulheres. Eu tinha. O Senhor me fez uma promessa com 14 anos de idade. Eu era muito nova, participava do grupo de jovens, do grupo de louvor. E eu lembro que um pastor foi ministrar na igreja e ele olhou para mim e falou assim: Filha, um dia o Senhor vai te usar para curar muitas mulheres. Você vai ser um canal para que essas mulheres sejam curadas, sejam resgatadas. Você vai curar muitas dores. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos, o Senhor falava. E eu era muito nova, com 14 anos. Eu pensei, meu Deus, como que isso vai acontecer? E quando eu casei com um pastor, eu pensei, será que é agora? Vou cuidar de igreja, vou ajudar a cuidar das irmãs. Mas eu não tinha noção do que o Senhor ia fazer. E aí, depois, naquele dia que eu orei por essa moça na igreja, foi como se o Senhor trouxesse a lembrança disso, porque já estava esquecido essa promessa na minha memória, né? Tava bem lá no fundo. E no dia que eu orei por essa moça, era como se o Senhor falasse para mim, eu disse que um dia eu iria te usar para que mulheres fossem curadas. E aí, naquele dia, eu comecei a entender. O Senhor falou comigo. E eu fiquei dias, numa alegria tão grande por ter orado por aquela moça. Porque era como se o Senhor tivesse acendido dentro de mim algo, sabe? Falado assim, ó, agora vai começar. É o começo de um novo tempo, daquilo que eu prometi. É o início. E aí eu orei por ela e aí eu pensava assim, nossa, um dia eu ainda vou orar pela minha irmã. Do mesmo jeito, assim, ela vai sentir o mesmo toque. Porque eu já orava por ela, orei algumas vezes e nada acontecia. Mas eu acredito que é porque existem situações que você precisa ir ali, ó, direto no ponto. Orações específicas, maldições específicas precisam ser quebradas. E aí eu comecei a ter mais desejo, mais fome para entender mais do mundo espiritual, principalmente sobre maldições hereditárias, porque a maldição hereditária é algo que eu carregava e que a minha família também carregava. Alguns ainda carregam, estão sendo alcançados, mas eu acredito que a minha fome, o meu desejo maior por isso foi por essa questão. E o Senhor já tinha, né? Eu creio que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, né? Antes de nos formar ali, o Senhor já tem algo preparado. E eu creio que foi o chamado que o Senhor já tinha, mas também isso fez eu ter mais o desejo, assim, de buscar isso em Deus, né? Antes de a gente falar sobre maldição hereditária, falar um pouco sobre quando você teve essa chamada, queimou no seu coração para o ministério. É claro que tudo tem uma evolução. A gente vai evoluindo, vai subindo de níveis, vai conquistando mais terrenos no mundo espiritual, Sim, né? Vai recebendo mais capas, patentes. E eu acredito que essas patentes, essa evolução, esses níveis, que depois você conseguiu começar a ver mais, mais resultados nesses trabalhos de libertação. Mas antes de falar da maldição hereditária, para a gente querer entender melhor, para o pessoal que está assistindo entender melhor, você recebeu uma ativação profética, uma ativação espiritual, que sim, abriu sua visão, seus sentidos espirituais. Embora você já tinha, mas era muito assim, raso, e você teve uma ativação
profética, você recebeu uma ativação que Sim. ampliou sua visão e você começou a ver as coisas específicas, com o lugar, nomes, com mais detalhes, principalmente dentro dessa área de libertação. Seu discernimento de espírito ficou muito aguçado. E Verdade. foi a partir de quando que isso aconteceu? Foi no começo desse ano. No começo desse ano, eu já vi algumas coisas, mas não era com frequência, ou era através de sonhos, era muito, como você disse, raso, né. E ia ter uma conferência numa igreja de um pastor amigo nosso no Parque Cruzeiro, e eu estava, com muita vontade de ir. Eu lembro que eu fiquei com vontade de ir, porque eu vi que ia vim pastores de fora, uma pastora americana ia ministrar lá naquela noite. E eu fiquei com um desejo tão grande de ir. Eu sei que foi o Senhor que colocou isso na minha vida, esse desejo de estar lá, porque eu não conhecia eles, nunca ouvi ministrações deles. E eu falei: "Eu vou nessa conferência. Nós vamos nessa conferência, porque o Senhor tem algo preparado lá, muito especial". Eu sentia, meu coração parece que queimava. E quando chegou na semana da conferência, eu estava naquela expectativa e orando, e eu falei: "Meu Deus, o Senhor tem algo reservado lá para mim. Eu tô crendo nisso". Quando faltava 2 dias para a conferência, eu tive uma fratura no meu tornozelo. Eu torci, eu estava descendo o último degrau da escada da onde eu trabalho, e eu virei o pé. E eu tive uma fratura. Eu lembro que eu chorei tanto, tanto, era uma dor insuportável, ficou muito inchado. Eu tive que ser carregada na hora, porque eu não conseguia andar de jeito nenhum, não conseguia encostar o pé no chão. E aí eu fui para o hospital. Eu lembro que no caminho eu ainda pedi para você orar. E eu senti que o Senhor já ministrou ali sobre mim, porque aliviou a dor. Porém, chegando no hospital, o médico falou que ia ter que engessar. E quando ele falou que ia ter que engessar, eu só pensava na conferência. Eu não estava nem pensando, no que eu tinha para fazer, que ia me atrapalhar em casa, porque eu estava com tanto desejo de estar lá. E aí eu chorei, eu comecei a chorar, eu falei: "Meu Deus, e a conferência? Eu queria tanto ir na conferência". E aí engessou. Quando chegou em casa, eu falei assim pra você: "Eu vou na conferência, hein? Mesmo com esse gesso, eu vou". Aí você falou: "Não tem como. Como que você vai com esse gesso pesado?". Eu falei assim: "Não, quando chegar lá, o pastor arruma lá um canto mais confortável pra mim ficar, coloca um banquinho e tá tudo certo". Aí você falou assim: "Nossa, mas não tem como você ir nessa conferência, é uma conferência de cura, aí você vai com gesso?". Aí eu não me conformei. Eu estava assim angustiada, ansiosa de que eu precisava estar lá. E aí eu fiquei o outro dia com gesso. Isso foi na quinta e eu passei a sexta-feira com gesso. E quando foi no na sexta-feira à noite, e aí levaram, muleta para mim se apoiar. E na sexta-feira à noite uma amiga também falou que tinha uma bota ortopédica, se nós queríamos emprestada. Eu falei que sim. Aí eu falei: "Ah, com a bota eu consigo ir na conferência, eu vou tirar o gesso, eu vou ficar com a bota, vai ser mais fácil". E aí você buscou a bota no sábado de manhã, e eu lembro quando você chegou com a bota, você falou assim pra mim: "Você não vai colocar essa bota, porque nós vamos orar. Nós servimos um Deus que cura e nós vamos orar". Eu falei: "Amém, eu creio". E eu estava ali na expectativa, eu falei: "Meu Deus, eu preciso ir nesse lugar. Eu sei que o Senhor reservou esse dia para que nós estivéssemos lá". E quando você começou a orar, eu já comecei a sentir ali mexendo no nervo, depois no osso. Eu senti que os anjos já estavam ministrando sobre mim. E eu vivi aquele dia não só a cura,
do Senhor, mas eu vivi algo muito especial também, que foi uma revelação, né? Eu estava ali com os olhos fechados e quando você estava orando, eu comecei a ver um pote. Era um pote de melado. Ele estava cheio e uma mão mexia aquele melado com a colher. E quando a mão mexia com a colher, ainda fazia assim, ó, e tirava o melado pra eu ver como era uma coisa pura, era uma coisa que dava água na boca. Parecia que era algo muito gostoso. E eu pensei, eu estava com o olho fechado e pensando ali no meu espírito, e conversando com o Senhor, eu pensei que aquele melado ia ser dado a mim. Falei, será que é algum remédio, é alguma coisa do céu que o Senhor vai me dar? Porque mexia e tirava com a colher, para que eu ouvisse, né? Era uma coisa assim brilhosa. E aí, quando eu pensei que iria dar na minha boca, eu fiquei um pouco com a boca aberta. Eu não queria abrir os olhos, porque eu não queria parar de ver. Eu pensei se eu abrir os olhos. E eu fiquei um pouco com a boca aberta, assim, esperando que aquilo viesse até mim. E quando eu pensei isso, aquela mão pegou o melado com a colher e começou a passar em você. Começou a passar nos seus braços, né, no seu corpo. E aí, o Senhor falava assim pra mim: é algo novo que está sendo liberado, é um novo revestimento que está sendo liberado sobre a vida dele. E aí, nessa hora que o Senhor falava isso pra mim, o Senhor me tomou ali em línguas e começou a falar com você. Foi algo assim muito especial pra mim também, porque eu não estava esperando aquilo. Eu estava ali para receber, para ser ministrada. E aí o Senhor me deu essa experiência, né? E aí quando acabou todo aquele mover, eu chorei muito. E aí meu pé não estava sentindo, não estava sentindo mais nada. Foi curada. Fui curada. E aí você falou assim: agora faz o teste. Agora faz o teste. Anda, vê se vai doer. E aí eu levantei, comecei a andar. Eu não estava sentindo mais nada. Glória a Deus. E também você recebeu na veia, né? Ah, sim. E aí durante quando você começou a orar durante essa ministração, eu senti uma agulha entrando na minha veia. Senti que estava pegando um acesso e o Senhor queria que eu visse assim que era tão real que deixou molhar meu braço. Eu senti molhando, sabe quando o enfermeiro vai colocar a medicação que escapa ali um pouquinho da medicação para fora? E aí eu senti pingando assim no meu braço. E eu não queria abrir o olho, eu não queria parar de viver tudo aquilo que eu tava vivendo. Aí eu falei assim: Ronaldo, olha aqui no meu braço, vê se tá molhado o meu braço. Aí você olhou, você falou assim: não, não tem nada molhado. Eu falei: tá molhado sim, porque eu tô sentindo. Aí você falou: não tá molhado. Aí eu falei: mas tá pegando o acesso da minha veia, eu tô tomando medicação. Porque eu senti, aí eu comecei a sentir a medicação correndo. Porque quando a gente tá no hospital tomando medicação, você sente aquele gelinho, né? Uma coisa assim diferente entrando na veia. Você sente a dor de pulsionar ali, de pegar a veia. Então eu senti tudo. Senti tudo aquilo. Depois que terminou, eu apertava assim o lugar que eu senti que eu tomei medicação e tava dolorido. Se eu não me engano, você estava com retenção de líquido também, não era ou não? Você Sim, começou a ir no banheiro direto? é. E aí, depois disso, na verdade, eu não tava com tanta retenção de líquido. É porque quando a gente toma medicação no hospital com soro, a gente vai muito no banheiro É verdade. depois. E aí, depois que terminou, que o senhor me curou da fratura, eu comecei a ir no banheiro sem parar. Eu lembro que eu falei assim, nossa, eu não sei, eu já fiz tantos litros ali de xixi e não aguento mais ir no banheiro. E- Porque eu fui muito no banheiro. Então você recebeu, não foi uma sensação. Não, Não foi uma sensação de que tivesse recebendo algo na veia. Você não. recebeu de verdade, Sim, é? foi real. Você recebeu
um medicamento na veia. Você recebeu, foi realmente verdade, aquilo ali foi real mesmo. Sim, Você estava sendo ministrado naquela hora. Tanto que você, quando terminou o medicamento, você já não sentia mais nada na perna e você recebeu um medicamento, você começou a ir no banheiro, urinar bastante. sim, foi. E foi tão real que eu apertava assim, porque foi aqui nessa veia que eu tomei a medicação. E quando eu apertava, parecia que tinha ficado a marquinha aqui e estava dolorido, de que tinha mesmo sido aplicado algo, né. Então aquele dia marcou ficou marcado, porque eu tive tantas experiências em uma oração só, né. Eu fui Foi. curada, tomei medicação do céu, eu falo que eu tomei medicação do céu, e tive a experiência ali de ter aquela visão daquele pote de melado, onde o Senhor usou aquilo para falar com você também, para falar do seu ministério, do seu chamado. Então foi um dia que o Senhor marcou a minha vida também. Aí você foi pra E aí eu fui pra conferência. conferência, e aí quando eu saí já pisando no chão, eu falei: "Agora eu vou pra conferência". Eu só pensava naquela conferência. E comecei a chorar, eu falei: "Meu Deus, eu não acredito, eu vou pra conferência". E a conferência era no sábado mesmo, e aí nós fomos pra conferência. E quando chegou lá, o pastor local, da igreja local, falou, nos recepcionou e falou assim: "Ó, vocês são bem-vindos para tomar um café com a gente". A equipe da pastora, agora eu não me recordo o nome, Reise Haire, eu Ah, acho. alguma coisa assim, É. né? E ela já estava lá e o pastor falou assim: "A equipe dela está aqui, aí vocês estão convidados para estar conosco". E nós entramos ali naquela sala, havia um banquete ali, uma recepção muito gostosa. E os pastores que estavam lá, fora os pastores da igreja local, eram todos americanos, né, falavam todos inglês, e cada um deles estavam ali com tradutoras. Então, se a gente quisesse conversar, não teria nenhum problema. E a gente sentou na mesa, eu lembro que você compartilhou um pouquinho o que o senhor havia feito, havia me curado, porque eu estava com um desejo, uma expectativa de estar ali, era uma conferência de cura. E aí eles se alegraram e glorificaram ao Senhor pelo milagre, né, que aconteceu. E quando nós estávamos levantando para ir para a igreja é no mesmo, era do lado, né, no mesmo prédio. E quando a gente levantou, um pastor, eu lembro que ele encostou assim no seu braço e falou assim: "Eu tenho algo para falar com ela". E aí você fez assim, ele começou a falar comigo e ele falou assim: "Você já tem visto algumas coisas, o Senhor já tem te dado uma visão mais aberta, né? Revelação". Ele falava e a tradutora ia traduzindo. E aí ele falou assim: "Mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque ele quer ampliar isso. Ele vai ampliar isso em um nível mais elevado". Eu já tinha pego minha Bíblia e a minha bolsa para ir pro culto. Aí eu lembro que eu fui deixando assim no sofá, fui colocando, e eu fiz assim, eu falei: "Amém. Eu creio, eu creio e eu recebo. Eu quero receber aquilo que o Senhor preparou para mim, né?". E aí, quando ele começou a orar por mim, que ele colocou as mãos assim, eu já caí, recebi assim algo sobrenatural do Senhor e fui ministrada de uma forma muito poderosa. E aquela noite, aquele final de semana foi algo sobrenatural, algo que marcou a minha vida para sempre também, porque nós fomos pro culto e na hora que a pastora ia ministrar sobre as pessoas, ela chamou a equipe dela, que eram todos americanos que estavam ali. Aí foi até a frente a equipe e os tradutores ao lado. E eu lembro que ela fez assim pra gente: "Vocês dois também. Vocês dois também vão ministrar nas pessoas". Então foi algo muito especial. Eu senti, não assim, me achando, porque eu não sou nada. Nós somos um canal onde o Senhor faz, onde Ele pode fazer.
Mas nós temos que reconhecer isso, que nós somos um canal para que as pessoas sejam abençoadas através do poder de Deus. E naquele dia eu fiquei muito feliz, fiquei um pouco em choque. Eu falei, meu Deus, que honra estar aqui ministrando com mulheres e homens de Deus que têm uma bagagem muito grande e eu ainda sou tão nova, tenho aprendido aos poucos ainda, né? Tenho buscado aprender mais. Então eu me senti muito honrada, eu senti como estivesse recebendo um presente muito especial do Senhor de estar ali também orando pelas pessoas. E as pessoas que vinham me pedir oração era sobre cura interior, eram pessoas que estavam com esses problemas. Então foi algo, cada coisa que acontecia era algo que marcava, sabe? Era como se eu tivesse pegando ali umas peças e montando um quebra-cabeça daquilo que o Senhor tinha para mim, daquilo que o Senhor estava preparando para mim viver. E aí desde aquele dia tudo mudou, porque realmente a minha visão espiritual foi ampliada. Tanto é que naquela noite, na mesma noite que nós viemos embora para casa, eu acordei de madrugada para usar o banheiro e a janela da lavanderia estava aberta e eu fui fechar. E quando eu fui fechar, eu vi, na verdade não era da lavanderia, era do quarto dos meus filhos. Eles tinham esquecido de fechar. E quando eu fui fechar, eu vi um demônio. Eu vi um demônio, ele estava com as mãos assim, ele estava pendurado em uma outra janela de outro apartamento. E eu nunca tinha acontecido isso comigo. De eu ver assim, de uma forma tão real. Parecia um morcego. Quando a gente vê um morcego, parecia um morcego, mas ele era muito grande. E aí eu repreendi, fechei a janela. E aí eu lembrei, falei, realmente, a minha visão foi ampliada e já começou, né? O Senhor já estava me mostrando o que tinha acontecido. Então, desde aquele dia, o Senhor começou a me usar e são coisas muito específicas, que geralmente são o quê? Quebra de cativeiros, maldições hereditárias que precisam ser quebradas. E aí o Senhor vem e traz ali a revelação.